Hoje venho falar-vos do Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Olá pessoal, então hoje venho com um vídeo super atrasado, super mesmo, mas perdoem porque eu andei um bocadinho atarefada nos últimos dias e por isso aproveito que estou aqui na minha estante original para vos falar então do Harry Potter e o Príncipe Misterioso, que é então o penúltimo livro desta grande saga e por isso estamos mesmo a chegar ao fim e ainda durante este mês eu espero conseguir trazer-vos então o último vídeo desta série de vídeos do Vamos Reler Harry Potter. Esta é a segunda vez que eu estou a reler este livro e posso-vos dizer que não ficou o meu favorito, não é o meu favorito, apesar de ser favorito de muita gente. E eu não sei se foi de eu estar numa fase um bocadinho mais lenta a ler o livro ou se realmente desta segunda vez que eu li não lhe achei assim tanta piada, vamos dizer assim, e eu já vou explicar-vos tudo porque é que eu não adorei assim tanto o livro e também fazer a grande comparação então com o filme. Este livro tem um dos meus começos favoritos de todos os livros, e é uma coisa que eu gosto muito que a J.K. Rowling faz, que é tentar pôr um bocadinho do mundo muggle logo no início dos livros, para também contextualizar um bocadinho a situação. Logo no início deste livro, nós vamos ter um encontro entre o primeiro-ministro inglês e o ministro da magia, do mundo feiticeiro. É-nos explicado no início do livro que estes encontros aconteciam e o primeiro-ministro inglês sabia da existência do mundo mágico através da visita do ministro da magia ao seu gabinete. Esta visita acontece porque os ministros da magia mudam. O antigo ministro da magia é então deposto e é eleito um novo ministro da magia e esta reunião acontece porque o mundo muggle está a ser atacado pelos devoradores da morte e isso leva a que o novo ministro da magia, para além de se ir apresentar, também irem falar sobre estes ataques que os Dementors e os Devoradores da Morte têm feito ao mundo Muggle, inclusive matando pessoas, de modo que os Muggles consigam todos ver o que é que está a acontecer. É nesses entretantos que o Dumbledore vai então ter com o Harry Potter a casa dele e o leva então numa viagem onde vão conhecer então o professor Slughorn, que é então um antigo professor de Hogwarts que o Dumbledore quer que regresse para a escola de Hogwarts porque ele precisa dele para uma missão. Eles vão então nessa viagem, o Harry vai conseguir convencer então o professor Slughorn a voltar à escola e eles vão então para a toca, para a casa dos Weasley, onde depois o Harry regressará então à escola. Quando a família Weasley vai então às compras para o material escolar, eles vão então perceber que Londres está a viver um momento um bocadinho trágico, não só o mundo muggle, mas também o mundo mágico, com a Diagonal e com várias lojas fechadas. É durante essa viagem que eles vão então perceber que o Draco Malfoy poderá estar a viver um momento não tão bom. Eles percebem que o Draco tem ali algum mistério escondido e isso é-nos também revelado logo no início do livro com o encontro entre a Bellatrix Lestrange, a mãe do Draco Malfoy, e o Snape, onde eles fazem então o Unbreakable Bond, ou seja, aquele trato inquebrável, que agora não me estou a lembrar o nome em português, que o Snape irá ajudar o Malfoy na tarefa que o Voldemort lhe confiou. Eles regressam então a Hogwarts e irá acontecer uma coisa extraordinária. O Harry, quando regressa, vai então para a aula de poções e é na aula de poções que ele vai então encontrar o livro do Príncipe Misterioso, que o vai então ajudar ao longo do ano nas suas aulas de poções. E é também o grande mistério que vai percorrer todo este livro, que é então quem é este Príncipe Misterioso, que iremos perceber. Quem já leu o livro já sabia, mas que quem não leu irá perceber depois no fim, que era então o Snape. E que era Half-Blood Prince porque ele também tinha uma parte da família que era Muggle. Para além deste grande mistério que irá percorrer então o livro todo, durante o livro o Harry irá focar então toda a sua atenção no Draco Malfoy, naquilo que o Draco irá fazer e ou o que é que ele está a fazer, que ele ainda não percebeu muito bem o que é que está a fazer. Também o professor Slughorn, que é então um professor que gosta muito de se rodear dos melhores alunos, com as melhores famílias, e então irá fazer ali uns jantares especiais. O Harry Potter vai se apaixonar pela Ginny, é neste livro que ele vai então perceber que sente alguma coisa por ele e eu já não me lembrava muito bem como é que tinha sido, mas mais uma vez eu digo, é realmente uma daquelas paixões espontâneas. Neste livro ele lembrou-se que gostava dela e puf, fez magia, mas pronto, eu gosto muito mais da maneira como é abordado este tema no livro do que no filme, depois já irei explicar porquê. E é um livro então que, apesar de não ter assim muita aventura ao longo do filme, ao longo do livro, acaba então por mais na parte final do livro ter ali um bocadinho mais de aventura, que eu já irei explanar melhor quando começar a misturar o filme. Eu não adorei o livro, achei que foi um livro um bocadinho arrastado, achei que não tinha assim
tema e tanto conteúdo. Achei que andaram ali muito à volta daquilo que era o problema com o Draco e o problema que no livro, como o livro é muito centrado também, não é em primeira pessoa, mas é muito centrado no Harry, acaba por não nos dar muita visão do que se está a passar à volta. Tem algumas partes engraçadas com os irmãos do Weasley, o Fred e o George, com a sua loja, com as suas peripécias que se intervêm ali também na história, com algumas coisas que vão acontecendo ao longo do livro. Também o Quidditch e os amores e desamores ao longo do livro que acabam por tornar o livro mais leve. É um livro muito mais pesado do que tem vindo a ser até agora. É talvez até agora o livro mais pesado, não é? Porque entramos aqui já em campos um bocadinho negros e então o final do livro é de quebrar o coração. Mas não foi o meu livro favorito até agora. Eu não adorei muito este livro e por isso dei-lhe 4 estrelas apenas. O filme, nós continuamos com o mesmo realizador do filme passado, que é o David Yates, que é então o realizador que vai levar os filmes até agora, até ao final, e também agora o Fantastic Beasts and Where to Find Them. Quanto às personagens novas que aparecem aqui então no filme, principalmente eu acho que a maior é, sem sombra de dúvidas, o professor Slughorn, que é então interpretado por Jim Broadhead, e de resto eu acho que não há assim grandes adições à história. Neste momento o elenco acaba por ser um bocadinho já o elenco base da história. Quanto ao filme, que não foi o filme que eu achei menos adaptação, estão a perceber? Eu acho que no geral toda a sua linha condutora, e mudando uma coisa aqui uma coisa ali, no seu geral ele leva um fio condutor muito parecido ao fio condutor da história do livro, sem grandes alterações, mas com alterações como é óbvio, mas foi um filme que nesse aspecto não me incomodou muito. E portanto nesse aspecto eu até achei um bocadinho melhor que alguns passados e foi talvez dos últimos filmes aquele que eu mais gostei até agora. Em termos de efeitos especiais é o melhor para mim até agora, em termos de interpretações e de caracterização do medo e daquilo que se está a sentir também para mim foi melhor, mas tem algumas diferenças. A conversa inicial dos ministros não existe no filme. Eu acho que é uma conversa tão interessante, é uma parte tão interessante aqui nesta história, é uma parte tão gira ver se calhar a dinâmica entre um muggle e um mágico ali, ministros. Portanto, eu acho que era muito interessante também terem posto no filme, portanto, essa foi a primeira grande mudança que fizeram, que eu não achei assim. Uma das coisas que eu gosto muito nesta história e que eu ainda não falei e que eu também gostei muito de ver representado no livro é, sem sombra de dúvidas, a história do Tom Riddle e do Voldemort. É, sem sombra de dúvidas, o grande destaque que este livro nos traz, que esta história nos traz, que é então a história do Tom Riddle, que depois se tornou Voldemort, aquilo que implicou, como é que ele chegou a Hogwarts, como é que ele descobriu a magia, como é que ele era enquanto pessoa, e nós percebemos que ele enquanto pessoa até era uma boa pessoa até um determinado ponto da sua vida e que apesar de tudo ele até gostava até de ter sido professor na escola de Hogwarts, mas que tudo levou a que ele depois mudasse um bocadinho a sua postura e que acabasse um pouco por se tornar o oposto e aquilo que não era suposto tornar-se, então uma má pessoa. Ao longo deste livro e deste filme nós vamos ver a forma como o Dumbledore vai contar esta história ao Harry, que é através dos pensamentos e do pensar, ou do pensive, como se diz em inglês, e é então que ele vai ver as memórias, e eu acho que essa também é uma das melhores partes da história, que é então a forma como o Dumbledore passa toda esta informação ao Harry, que será então de todo muito importante para o último livro e para o final desta história. Foi também das minhas partes favoritas desta história. O momento que eu quero salvar nesta história é, sem sombra de dúvidas, a paixão do Harry, que é também das coisas que vai levar neste livro, grande parte do livro, porque eu acho que no filme a coisa acaba por ser um bocadinho colocada ali do género, não é muito espontânea, acaba por ser um bocadinho ali, ok, neste filme vamos decidir que eles vão gostar um do outro. E pronto, no livro a coisa é um bocadinho mais bem explanada porque nós conhecemos os pensamentos do Harry, percebemos que ele começa a achar a Ginny algo especial, que ele começa a ter muitas dúvidas, que ele acha que se calhar é melhor não fazer isso porque ela é irmã do meu melhor amigo, portanto a coisa acaba por ir aos poucos. Tal como a revelação de que ele gosta dela é completamente diferente no livro como no filme. No livro, o primeiro beijo acontece na comemoração da taça do Quidditch, que ele chega ali à sala do Gryffindor e tu, mas espeta-lhe um beijo, enquanto que no filme a coisa é um bocadinho mais recatada lá na sala das necessidades, por isso... No entanto, a minha opinião, como vocês já sabem, é que eu não gosto nada deste casal. Eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que ele teria ficado... Eu acho que a construção que a J.K. Rowling
fez do Harry Potter era para que ele ficasse, por exemplo, com a Cho Chang ou com a Luna, por exemplo, com o qual ele já tem ali uma mística e uma relação diferente. Eu acho que a Ginny foi quase como um descargo de consciência e vamos pô-lo com alguém e vai ser a Ginny, que é esta, que já aqui está, esta personagem que está. O que é certo é que o Harry Potter teve 2 livros a falar da Cho Chang, 2 livros em que ele gostava dela, teve um conhecimento bastante peculiar e bastante diferente com a Luna. Eu acho que teriam ficado um casal então muito giro, porque a Luna é aquela pessoa toda muito mística e muito coisa e não sei o quê. Eu acho que teria sido ali um contrabalanço. A Ginny acaba por ser então quase como uma espécie de mini Hermione e eu acho que foi também por isso que a J.K. Rowling a quis colocar lá, porque é uma miúda inteligente, que é com muita bravura e não sei o quê, mas eu acho que teria ficado tão mais engraçado ele, por exemplo, com a Luna Lovegood, com o qual ele já tem uma história e com o qual ele criou uma certa intimidade, que eu acho que até ali ele não tinha nada com a Ginny, acho que foi mesmo, gosto dela. E por isso é que eu não acho assim tanta piada a esta parte da história. O Draco Malfoy tem aqui um papel muito importante neste livro e neste filme. Eu acho que isso foi muito bem passado em ambos. Acho que o ator que interpreta o Draco Malfoy esteve fantástico neste papel, porque nos mostra mesmo aquilo que ele estava a sentir e a passar com esta tarefa que o Voldemort lhe passa, que ao início nós não percebemos bem qual é, mas percebemos que é uma tarefa pesada, porque ele realmente entrega-se a ela de uma forma muito pesada. Nós durante o livro vamos perceber que ele recorre muito à casa de banho onde está a Murta Queixosa e é também através disso que o Harry vai perceber que ele está muito apreensivo com esta tarefa que ele tem para completar. E no filme nós não vemos isso, nós só vemos isso um bocadinho da história, mas percebemos que o Draco Malfoy entra nesta história, nesta parte da história, muito triste e apreensivo com esta tarefa que lhe poderá levar a vida caso ele não a consiga completar. Para além disso, nós temos novamente a Sala das Necessidades, do Room of Requirement, onde o Draco Malfoy está então a preparar todo o seu plano e que nós ao longo do livro não percebemos muito bem o que é que ele está lá a fazer dentro, e no filme nós já percebemos tudo bem aquilo que ele está lá a fazer dentro, porque temos 2 perspectivas um pouco diferentes ao longo do livro e do filme. O grande segredo desta história está também nos Talismãs da Morte, que será então o primeiro passo para a próxima história, que é então o Harry Potter e os Talismãs da Morte, e nós vamos conhecer essa história através dos pensamentos do Tom Riddle e daquilo que o Dumbledore está então também à procura neste livro. Nós conhecemos mais no final do livro o que é que são os Talismãs da Morte, os Horcruxes, que são então que são pequenas peças, como medalhas ou livro, em que o Voldemort conseguiu colocar um pedaço da sua alma e ele conseguiu então dividir a sua alma em 7 pedaços, e esses são então os Talismãs da Morte que o Voldemort anda a tentar encontrar e que depois será a tarefa do Harry na próxima história. É durante uma desses momentos que o Voldemort leva o Harry numa dessas viagens, e eles viajam então até uma gruta onde está escondida supostamente um dos Talismãs da Morte, e eles têm o momento mais estranho para mim desta história. Eu desde que li isto pela primeira vez, há uns anos valentes atrás, eu nunca gostei muito desta passagem, eu não gosto muito desta passagem da gruta, não sei porquê, nem gosto desta passagem da gruta no filme, eu não gosto muito da interpretação, já não gosto muito do Dumbledore enquanto ator, o ator que o interpreta. Então neste momento, nesta parte da história em que eles vão para a gruta, em que eles têm que passar por diversos obstáculos, acho que é a parte da história um bocadinho mais estranha. Não sei qual é a vossa opinião desse lado, se vocês também acham isso, mas eu acho que para mim é a parte mais estranha do livro e aquela que no fundo não leva a lado nenhum, porque eles foram enganados e aquele não era um Horcrux verdadeiro. Só que esse momento leva-nos então ao momento final desta história, que é então o momento da morte do Dumbledore, que é um bocadinho diferente no livro, mas que no fundo vai dar tudo à mesma. Eu acho que as pequenas mudanças que fizeram não fizeram assim tanta diferença, mas que é o momento mais heartbreaking da história. Confesso que ler o livro traz-me outro impacto à história, outro impacto à morte. Acho que senti muito mais aquilo que me fez o que foi a morte do Dumbledore para mim no livro do que no filme, porque lá está, eu acho que o facto de eu não adorar tanto o ator que o interpreta faz com que eu também não tenha tanta ligação com ele, mas no livro sim, no livro é pesado, ainda por cima porque o Harry está presente na cena, não no andar de baixo, está presente na cena, vê tudo, vê quem entra, vê quem faz, vê quem... e sente-se impotente, ou seja, sente que não consegue fazer nada para
para mudar aquela situação. Por isso eu acho que ainda tem outro impacto aquilo que nós lemos no livro, que acaba por não ter tanto impacto no filme e que acaba então por ser uma cena final um bocadinho diferente, tão poderosa, tal como depois também quando ele descobre quem é o príncipe misterioso, que também acontece no fim, e que é apenas o Snape a dizer sim, sou eu, o príncipe misterioso, não estavas à espera disso? Ahá, vou-me embora. Portanto, no livro é um bocadinho mais pesado, por isso não posso dizer que foi a minha parte favorita do filme, o final. O filme ganha pela sua qualidade estética, pelos seus efeitos especiais e pela forma leve com que nos conduziu ao longo deste filme todo e, portanto, é um filme que nos consegue cativar. Não consegui adorar a banda sonora, que achei super parecida à banda sonora do último filme, mas o filme acaba por também ter o seu os seus pontos positivos, claro que nunca superando, como é óbvio, o livro. Este, como eu disse, não foi o meu livro favorito. Acho que é um livro muito bom em termos de preparação para o que vem a seguir, mas achei que foi um livro onde a J.K. Rowling acabou por encher demasiadamente o tempo e o espaço do livro e poderia ter sido organizado de outra forma. E como eu já disse, há coisas que eu não adorei de todo nesta história, como por exemplo o romance, ou até a parte final do Dumbledore. Outra coisa que já me estava a esquecer nesta história é que é nesta história que nós começamos a perceber que efetivamente Ron e Hermione gostam um do outro, e estes sim, eu acho que têm uma construção de história bastante boa, porque realmente já vemos esta picardia desde o início da história, desde o início dos livros, que nós vemos esta picardia entre os dois, e se algum dia a J.K. Rowling quis colocar Harry com a Hermione, eu acho que não daria, porque toda a construção que ela fez desde o início era destinada a Ron e Hermione e não a Harry e Hermione. E eu acho que isso fez com que depois ela quisesse projetar uma mini Hermione na Ginny e que fizesse com que eles ficassem apaixonados. Mas eu acho que faria tanto sentido ela ter posto ele com outra personagem diferente, estranha, portanto não sei. Partilhem comigo o que vocês acham deste pequeno aspecto. Mas eu gosto muito de Ron e da Hermione e eu acho que nele no filme também estão super queridos e fofos, e principalmente o Ron naquele impasse entre as duas paixões, portanto muito, muito engraçado. E é isso, espero que tenham gostado de saber tudo aquilo que eu achei do livro e do filme. Não foram os que eu mais adorei, mas eu estou muito entusiasmada para pegar no próximo livro e ler o último livro, que é um dos meus favoritos. Isso, eu lembro-me que é um dos meus favoritos, tem uma das minhas histórias favoritas desta grande saga, que depois eu partilharei com vocês nos próximos vídeos. E por isso digam-me nos comentários o que é que vocês acham deste livro e deste filme, partilhem tudo comigo que eu vou adorar saber. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!